Olá, pré-candidato, tudo bem com você? Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. A gente está de volta aqui trazendo conteúdos relativos a marketing político e a comunicação eleitoral, seja para você que tem pretensões eleitoreiras ou também para quem atua nos bastidores, para os entusiastas da política e também para os profissionais da comunicação eleitoral. E hoje no nosso conteúdo a gente vai falar de uma ferramenta utilizada amplamente no marketing corporativo, mas que pode também ser aplicada ao marketing eleitoral, à comunicação política. Nós estamos falando da chamada análise SWOT. Primeiramente, vamos contextualizar o que significa a análise SWOT. A palavra SWOT, ela é uma sigla em inglês que significa Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, que no português tupiniquim significa forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Quando nós falamos de SWOT, nós estamos falando de análise ambiental. O ambiente se divide em dois, microambiente e macroambiente. O microambiente é todo aquele ambiente no qual você, pré-candidato ou você, profissional da política, consegue exercer influência, que você consegue alterar de acordo com a sua vontade. O macroambiente é o ambiente no qual você não exerce nenhum tipo de influência, mas que impacta diretamente também na sua gestão, seja na gestão corporativa, seja na gestão política, tá? Então, o que acontece? Quando nós falamos de SWOT, quando nós falamos de forças, fraquezas e oportunidades e ameaças, quando nós falamos de análise de macroambiente e de microambiente. Vamos lá então começar pelas forças que impactam diretamente em você como pré-candidato nesse período de aquecimento, né? Quando nós falamos forças, é tudo aquilo que vem em benefício a você. Todas as forças que você tem que tornam um diferencial em relação aos seus concorrentes. Por exemplo, você já está há muito tempo na política, você tem um histórico político já bastante grande, você tem uma base eleitoreira já fundamentada, você tem votos cristalizados, você tem uma boa militância política que compram a sua ideia e são disseminadores dessa sua ideologia política. Tudo isso são forças, né? São situações, são aspectos que você pode usar ao seu favor no sentido de potencializar a sua pré-campanha. Agora, quando nós falamos de fraquezas, vai na linha contrária das forças. É tudo aquilo que você não tem para oferecer para o seu eleitorado como um diferencial competitivo em relação aos demais pré-candidatos, em relação aos seus concorrentes. Por exemplo, o seu partido, ele não é uma sigla com representatividade, ele não é relevante, você não tem dinheiro, porque política sim precisa-se de dinheiro para fazer campanha, é incoerente dizer que não. Você não tem uma base eleitoreira sólida, você não tem boa relação com os demais políticos da sua cidade, da sua localidade, você não tem votos cristalizados, você não tem uma base de pessoas que servem como propagadores das suas ideologias, dos seus ideais políticos, que são os chamados militantes. Se você não tem nada disso, isso é uma fraqueza, são fraquezas. Tá? Então são coisas que você deve trabalhar para fortalecer o seu partido, para conseguir dinheiro para a sua campanha, para conseguir pessoas para trabalharem para você em função aí da sua ideologia política, os militantes, para conseguir votos cristalizados, né? Então a análise dessas fraquezas, você vai conseguir mapear tudo aquilo que você precisa melhorar, tanto como pessoa, tanto como político, no sentido de utilizar isso aí como um diferencial competitivo, tá? Todas essas análises que eu fiz de forças e fraquezas referem-se ao microambiente, que, como a gente disse, é aquele ambiente no qual você tem gerência, que você consegue alterar de acordo com o seu trabalho. Agora, quando nós falamos de oportunidades, já é relativo ao macroambiente. Você não consegue criar oportunidades, elas surgem de acordo com a forma como o mundo gira em torno de você, vamos por assim dizer, né? Vamos lá então para exemplos de oportunidades: legislação política, fundo partidário, decisões do Supremo Tribunal Federal ou do Supremo Tribunal Eleitoral que beneficiem a classe política, a educação política dos brasileiros,
né? A forma como os brasileiros veem a política, como eles enxergam os candidatos, o meio eleitoral, o meio político de forma geral. Você pode se aproveitar de todos esses fatores que você não gerencia, que você não exerce influência, mas você pode utilizar eles no sentido de fortalecer a sua candidatura, trazendo isso aí para dentro do seu universo. Quando nós falamos de ameaça, vai também na linha contrária. Leis que, por exemplo, podem prejudicar a classe política, fundo eleitoral e fundo especial de financiamento de campanha, se houver uma lei que diminua esse chamado fundo de financiamento, a própria economia do país, a própria economia mundial, globalização, né? Se tem dinheiro girando no Brasil, obviamente tem mais dinheiro para a campanha. Se a economia está num processo de recessão, automaticamente terá menos dinheiro também para você fazer a sua campanha. Tudo isso são ameaças, tá? Lembrando que são questões macroambientais e que podem impactar diretamente na sua campanha. Qual que é o segredo? É você fazer uma análise de todas essas ameaças e tomar ações preventivas para que essas ameaças não sejam tão impactantes na sua campanha, ou na sua pré-campanha, ou no seu período de aquecimento. Ah, pera um pouquinho aí, a economia está em recesso, a economia está caminhando para uma recessão, então eu vou ter menos dinheiro do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Já vou começar a pensar aí no financiamento coletivo, quem sabe? Já vou começar a trabalhar com outras questões aí para conseguir dinheiro para minha campanha, com doações de pessoas físicas, porque pessoa jurídica não pode fazer doação, né? Então essas ameaças você analisa de forma tal a fazer com que elas tenham menos impacto na sua campanha, na sua pré-campanha ou mesmo no seu período de aquecimento. Tá certo? Então todas essas questões que eu trouxe, todos esses pontos que eu trouxe, são exatamente relativos à análise SWOT. Mais uma vez, é uma análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que impactam diretamente em você como político e também, é claro, em você como pessoa. Essa análise, você elaborando uma matriz SWOT bem feita, você vai conseguir elaborar uma agenda que vá ao encontro dos anseios do seu eleitorado. Vou te dar uma dica aqui. Depois de feita essa análise SWOT com relação a você, amplia isso para o seu eleitorado, busca saber quais são as principais demandas do seu eleitorado, quais são as principais carências do seu eleitorado. Isso demanda pesquisa, sim, é trabalho, é você arregaçar as mangas e procurar saber o que a comunidade está precisando, seja no seu bairro, na sua rua, no seu setor ou ali na sua comunidade, né, no seu entorno ali. Então, a partir do momento que você elabora uma análise SWOT bem feita, você vai ter um panorama geral daquilo que você precisa, daquilo que o seu eleitorado precisa e, diante disso, você vai elaborar um discurso que vá ao encontro dos anseios do seu eleitorado. E, a partir disso, você consegue criar aquilo que a gente chama de bandeira política, que é um ideal a ser defendido. Mas sobre bandeira a gente vai falar em um outro vídeo. Eu espero que você tenha gostado, desde já muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência, tá bom? Clica aí no botãozinho, curte, compartilha, manda para os amigos, comenta, enfim. E vamos ajudar o nosso canal a crescer e, é claro, levar mais conteúdo político, mais educação política para as pessoas. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.